Bíblia aberta, cartilha de oração. Preste atenção. Surgiu um nome, Saulo, aquele que, ficando de pé, se tornou testemunha ocular da morte de Estevão. Naquele mesmo dia, qual dia? Da morte de Estevão. Quem era Estevão? O diácono da igreja. A igreja de Jerusalém começou a sofrer uma grande perseguição. A igreja de Jerusalém, porque Jesus morreu, ressuscitou e eles ficaram em Jerusalém. A igreja de Jerusalém começou a sofrer uma grande perseguição e todos os cristãos, menos os apóstolos, foram espalhados pela região da Judéia e da Samaria. Então, quem ficou em Jerusalém, aprenda: os apóstolos. Alguns homens religiosos sepultaram Estevão e choravam muito por causa de sua morte. Versículo 3. Escute, preste atenção. Porém, Saulo se esforçava para acabar com a igreja. Ele ia de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os jogava na cadeia. Vou repetir. Estevão foi morto. A igreja de Jerusalém começou a sofrer uma grande perseguição. Todos os cristãos, menos os apóstolos, se espalharam pela região da Judéia. Alguns homens religiosos sepultaram Estevão e choravam muito por causa de sua morte. Agora, essa parte é importante, porque nós vamos perceber quem era e o que Deus fez com este homem. Porém, versículo 3, grife na tua Bíblia, marque: Saulo se esforçava para acabar com a igreja. Com a igreja qual? O cristianismo. Ainda não tinha esse nome. Os seguidores de Jesus, que para ele, não entenda diferente, era uma seita. Ele era um judeu convicto. E de repente começou a surgir uma seita, um grupinho de homens que disseram que mataram o mestre e esse ressuscitou e começaram a converter os judeus. Saulo, na sua cabeça, estava servindo a Deus. Ele não estava agindo fora da sua consciência. A consciência que ele tinha é que estava fazendo bem a Deus, a Javé. Ele ia de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os jogava na cadeia. Quem fazia isto? Saulo. Aqueles que tinham sido espalhados anunciavam o evangelho por toda parte. Filipe, um dos apóstolos, foi até a capital da Samaria, anunciava o Cristo às pessoas dali. As multidões ouviam com atenção o que ele dizia. Todos escutavam e viam os milagres que ele fazia. Quem foi esse? Filipe, um dos apóstolos, foi a Samaria, onde nem Jesus teve muito êxito. Lá o que ele teve foi uma conversa com a samaritana. Mas Filipe foi
e muitos milagres aconteciam. Sigamos. E muitas pessoas, muitos coxos paralíticos eram curados. E assim, o povo daquela cidade ficou muito alegre. Filipe fazendo milagres em nome de Jesus na Samaria. E reflitamos um pouco sobre esta igreja que nasce. No sangue de Estevão, os cristãos são confirmados na fé. Uma perseguição se instaura. Muitos cristãos fogem. Os apóstolos perseveram em Jerusalém. Um homem chamado Saulo, que ainda não fez a experiência com o Cristo, que ainda não fez a experiência com Jesus, convicto dos seus valores, não mede esforços. Lucas chega a dizer que ele entra casa adentro, arrastando para fora homens e mulheres e os pondo na cadeia. É a igreja que nasce em meio à perseguição. No sangue dos mártires. Mas do outro lado, Filipe, um dos apóstolos, o texto já mostra que, pela ação do Espírito Santo, pelo poder de Jesus, vai a Samaria, um lugar inóspito. Samaria, um lugar que não aceita judeu, mas que lá muitos milagres aconteceram. Espíritos maus saíam gritando. Muitos coxos e paralíticos eram curados. E assim, o povo daquela cidade ficou muito alegre. Senhor, nós somos igreja. E te louvamos por aprender hoje a ver essa igreja que nasce, regada no sangue dos mártires. Nós te louvamos, Senhor, por ver uma igreja perseguida, mas que não se acovarda. Nós te louvamos, Senhor, por esse texto bíblico, porque mostra um homem, Saulo, que é intrépido nas suas convicções, mas que depois que encontrar Jesus Cristo, terá a vida transformada. Nós te louvamos, Senhor, pelos milagres e prodígios que hoje lemos e ouvimos que Filipe realizou na Samaria. Que também nós possamos colher esses milagres e prodígios em nossas vidas. Que os espíritos maus sejam apartados. Que os coxos sejam curados. Que os doentes sejam restaurados. Amém. Esta foi a leitura orante de hoje. Eu quero rezar com você a oração para a Quaresma. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, Criador da vida, pelos méritos das santas chagas de Jesus Cristo, te peço, renova-me. Trazei-me para uma nova vida em Ti, Senhor. Ajuda-me, Pai, a perceber o Teu imenso amor, revelado na paixão, morte e ressurreição do Teu Filho Jesus, que ao olhar para este mistério através das santas chagas de Jesus, eu possa ver o amor que transforma, que salva e é fonte de vida para mim, Senhor. Neste tempo de Quaresma, ensina-me a viver de forma profunda, a celebrar este amor de forma plena,
Pai Santo, em nome de Jesus, manda sobre mim o teu Espírito Santo e que ele me conduza por este tempo favorável, me guiando para uma conversão sincera e verdadeira. Que a tua palavra seja luz e direção durante todos os dias deste retiro espiritual, com jejum, oração, caridade, unidos à penitência. Eu espero, Senhor, experimentar uma verdadeira vida nova na Páscoa. Amém. Dai-me, Senhor, a graça de uma santa e verdadeira Quaresma. Amém. Curtiu esse vídeo? Então se inscreva no canal e envie para o seu amigo ou familiar que precisa de conselhos espirituais. Evangelizar é preciso.